E o motorista que matou o motoboy e fugiu ainda não se apresentou na delegacia. O caso foi registrado em Araucária, aqui na Grande Curitiba. Testemunhas disseram que o rapaz responsável pelo acidente estaria bêbado. Fato que a polícia investiga, já que o suspeito não ficou no local. O motoboy, como eu falei ontem, pai de uma menininha de apenas 5 anos de idade, um homem de família, e agora a esposa sofre para saber como contar para a filhinha deles que o papai morreu de forma tão injusta. Veja a reportagem. Dá uma raiva de pensar nisso, porque pra que fazer isso, né, cara? É tão ruim de ver essas coisas. Eu nem cheguei a ver o vídeo da batida. A minha irmã viu, eu não cheguei a ver o vídeo. Ela falou que foi muito feio. A fala que sai num fio de voz é da jovem que acaba de perder o marido. O motoboy Luiz Cláudio da Maia tinha só 27 anos e morreu vítima de um acidente de trânsito. Para a esposa, a ficha ainda não caiu. Ela não consegue acreditar no que aconteceu. Uma amiga nossa, que também era amiga dele, né, bastante amiga dele, que ele já trabalhou com ela, ela falou que ele tinha morrido. Ela veio aqui me buscar, que eu tava sozinha, né, aqui. Daí eu fiquei um pouco na casa dela. E, nossa, é muito ruim isso. Camila lembra que era casada com Luiz Cláudio havia 5 anos. Dessa união, nasceu uma filha, que hoje tem 4. Sozinha, não sabe quando vai falar para a criança que o pai morreu. Eu também nem sei como que falar isso para ela. As pessoas que eu tava falando isso, né, sobre falar para ela, eles falaram para mim falar que ele virou uma estrelinha, que ele tá lá no céu. Estas imagens exclusivas da RIC TV mostram o momento em que ocorre a batida em uma avenida da cidade de Araucária, na região de Curitiba. Passava das 11 da noite. Observe que o motorista perde o controle do veículo e acerta em cheio a moto que era conduzida por Luiz Cláudio da Maia. Com a batida, o motoboy, que fazia a última entrega da noite, chega a dar 2 piruetas no ar, antes de cair desacordado. Segundo testemunhas, o motorista do carro que teria causado o acidente apresentava sinais de embriaguez. O homem, que também não tem carteira de habilitação para dirigir, permaneceu no local por alguns minutos. Depois, fugiu sem prestar socorro. De acordo com a polícia, o homem que tinha atropelado e matado Luiz Cláudio deve prestar depoimento acompanhado de um advogado. Camila diz que está com medo. Sem o marido, não sabe como vai ser a vida daqui para frente. Tô sentindo um negócio ruim no meu coração. É impossível ver um acidente como esse e não ficar revoltado com a morte de um pai de família, uma menininha, né? 5 anos apenas. Deixa eu convidar a doutora Márcia para essa conversa, porque, doutora, eu não posso deixar de ficar revoltado diante de tudo isso. Antes de mais nada, boa tarde para a senhora. Boa tarde, Nader. Boa tarde a todos. É claro que isso sempre causa uma indignação, principalmente pelaquela situação. Além do fato que ele já cometeu, provavelmente por estar alcoolizado, porque as testemunhas informam que ele saiu desta forma do carro, ele não presta socorro, não tem aquela empatia pelo outro ser humano, né? Deixa o local e agora se apresenta. E aí a gente sabe que, se apresentando em momento posterior, ele não deve permanecer preso porque não há a situação da flagrância, né? É isso que nós conversamos essa semana, doutora, mesmo com as antecedentes que o próprio advogado dele confirmou. Esse homem se apresentou, receba agora, nesse momento, se apresentando, doutora Márcia, à delegacia. Ele está chegando com um advogado, vai se apresentar. A minha pergunta é, e eu tenho certeza que a família desse motoboy e amigos querem saber, ele vai ficar preso? Nesse momento, não deve ficar se não houver nenhum mandado de prisão pendente contra ele em razão de alguma outra situação. Mas é possível que, na continuidade, o delegado de polícia veja condições suficientes para solicitar esse mandado de prisão e ele seja expedido pela justiça. Doutora, nesse caso, não dá para enquadrá-lo como um homicídio em que ele teve a intenção de matar, provocando uma lesão grave? A possibilidade desse dolo eventual, sim. Ele está em alta velocidade. As condições iniciais informam de que, pelo menos as informes que se tem, né? Claro que isso tem que ser comprovado, que ele estaria alcoolizado, ou seja, de onde ele veio, o que ele estava fazendo antes. Isso é muito importante a polícia verificar para realmente ter aquela convicção de que ele sabia não ter condições de dirigir, ele já tem um antecedente nas mesmas condições, né? Ele já teve um outro acidente com vítima fatal, então há a possibilidade, sim, de que se busquem esses elementos de prova, que eu acredito que serão possíveis, e aí sim,
ele responda por um homicídio doloso e este é julgado pelo tribunal do júri, né? Doutora, a família nesse momento deve estar nos assistindo, a nossa solidariedade à esposa desse motoboy, a mãe, ao pai, a família, a bebezinha, a filha, né? Eu que sou pai de menina, não consigo nem imaginar esse sofrimento da família, porque a menina é sempre grudada no pai. Sim. A família pode, através de um advogado também, entrar na área civil, na esfera civil, a família contra deve, o dono do carro, aquele que deve o nome... entrar contra os dois. Os dois. Contra os dois, porque na eventualidade desse não ter o patrimônio, o outro que permitiu, a não ser que haja algum tipo de comprovação, mas deve entrar contra os dois, desde que a defesa faça o seu papel, né? Não só pelo evento morte, até pelo dano moral ocasionado agora. Tá certo, a doutora Márcia está aí. Tomara que a gente, né, possa fazer justiça para que um pai, uma família, diante de um crime tão bárbaro, porque você assumir o volante de um carro, possivelmente embriagado, se fugiu é porque devia, não quero aqui levantar acusações levianas, mas quando a pessoa não deve... Mas pelos informes locais, né? As testemunhas que disseram, né, doutora? Então, que se possa fazer justiça para que a gente não veja mais barbáries, mortes no trânsito e simplesmente vão embora. Não respondem, sou réu primário, vai que daqui a pouco confirme que ele não tinha outro antecedente como essa, de tamanha gravidade. Tomara. Aquela situação anterior, pelo que o advogado informou, está em grau de recurso. Exato, e né? aí pode ser inocentado. Então, tecnicamente, é inocente, é réu primário. É réu primário. Mas isso não impede que se encontre em outras condições. Não, ele é um risco estando nas ruas e, então, a possibilidade, sim, de se pedir uma prisão preventiva. Tá certo, doutora Márcia, que volta na sequência falando desse assunto, a nossa solidariedade à família desse motoboy.